Nós vamos falar agora de saúde. Nós estamos em contato com a doutora Milena Costa, que é médica otorrinolaringologista, que é aqueles nomes que a gente coloca assim, quando vai brincar de forca, mas o assunto é sério. Doutora Milena, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje à tarde. Porque a gente tem falado muito dos sintomas, né, para a pessoa identificar se ela pode ou não estar contaminada com coronavírus. E um dos sintomas que tem chamado a atenção agora no Brasil é a pessoa perder o olfato, por exemplo. E a senhora está alertando exatamente em relação a isso, que pode ser um sintoma, mesmo que a pessoa esteja se sentindo bem, não é? Isso, perfeitamente. O ideal seria a gente conseguir fazer o exame, né, a pesquisa da carga viral em todos os pacientes suspeitos, até mesmo aqueles contactantes que a gente não tem certeza se pode estar infectado ou não. Entretanto, a gente não consegue fazer o PCR em todo mundo. Então, uma alternativa que tem surgido, chamado a atenção das autoridades em todo o mundo, é que os pacientes, principalmente aqueles pacientes com sintomas leves, eles vêm tendo uma queixa de anosmia, que é a perda do olfato, sem os demais sintomas. Então, são aqueles pacientes que não têm febre, não têm tosse, não têm nariz entupido, não têm obstrução nasal, mas apresenta perda do olfato. Isso chamou a atenção, né, de todas as autoridades da saúde do mundo, para a gente tentar, de alguma maneira, identificar aqueles pacientes que são pouco sintomáticos, para que eles evitem contato com outras pessoas, porque eles podem estar infectados com o coronavírus. E tem alguma relação com a perda de paladar também? Isso, existe na verdade, a perda do olfato que está relacionada. Muitas vezes, o que acontece é que parte do paladar fica alterado por conta de você não conseguir sentir o cheiro bem da comida, tá? Mas ele não necessariamente ataca o paladar, ele ataca o olfato. Só que os dois sentidos estão muito relacionados, né? Então, isso pode muitas vezes ser uma queixa comum. Entretanto, o que a gente tem como dado é a perda do olfato. Agora, doutora Milena, aproveitando, muitas pessoas têm problemas respiratórios, pode ter rinite, sinusite, nós estamos entrando numa estação que normalmente acaba até acentuando alguns outros problemas, inclusive gripe. O fato de a pessoa ter alguma doença desse tipo a torna mais vulnerável ao coronavírus, ou em outro sentido pode acabar mascarando sintomas, porque a questão de ter nariz entupido, de se sentir mal às vezes porque não está conseguindo respirar corretamente? Os dados que nós temos até hoje, e a gente precisa ainda estudar muito bem essa doença, né? Mas o que a gente tem hoje como fator de risco são problemas respiratórios da via aérea baixa, ou seja, do pulmão, tá? Nós não temos nada aumentando a gravidade da doença nos pacientes com sintomas de via aérea alta, ou seja, rinite, sinusite. A gente não tem um dado dizendo que para esses pacientes a doença pode ser pior. Entretanto, o fato que você mencionou agora é muito importante. Os sintomas podem confundir, né? Então, o nariz escorrendo, espirro, tosse, isso pode sim estar presente nesses pacientes e gerar uma confusão. Isso com certeza pode acontecer. Agora, a pessoa pode continuar com a medicação normalmente que ela utiliza quando ela tem rinite, quando ela tem sinusite, que é uma coisa leve, que tem remédios mais específicos e a pessoa às vezes está acostumada com isso. Isso é uma ótima pergunta, uma pergunta que as pessoas têm muitas dúvidas, porque muitas vezes o tratamento que é instituído para esses casos de sinusite e rinite, no momento eles estão sendo contraindicados nos pacientes com Covid-19, que é principalmente os corticosteroides, né? Então, a orientação que está sendo dada é as pessoas que já têm o costume de utilizar essas medicações, elas podem manter o uso das mesmas. Entretanto, se for um sintoma novo, a gente não está recomendando o uso dessas medicações justamente porque a gente não sabe se isso pode eventualmente causar mais dano do que ajudando os pacientes nesses casos. Porque todo mundo fica caçando, a gente fica às vezes com aquela impressão, agora eu tô, né? É uma coisa curiosa, porque são vários sintomas, tem essa questão da dificuldade de respirar, tem problema como febre, que muitas pessoas normalmente não têm febre, tem a questão de dor de garganta. Quem operou as amígdalas tem dor de garganta no caso do coronavírus? Pode ser, porque a dor na garganta, ela não é exclusivamente das amígdalas.
ela pode ter uma inflamação da parede da garganta mesmo, que pode gerar o quadro de dor. O importante é que, na dúvida, o ideal é sempre ser cauteloso para mais, né? Por isso que o isolamento social acho que é tão importante nesse momento, porque é uma doença que causa sintomas, às vezes, graves, mas na maioria das vezes, sintomas leves. Então, as pessoas acabam olhando por cima nesses sintomas e pode ser uma pessoa que está transmitindo para outras, né? Então, o importante nesse momento é, na dúvida, é melhor o cuidado extra e o isolamento social. É exatamente essa situação que a gente estava falando, a pessoa ter, por exemplo, perder o olfato, né, perder o paladar, pode ser uma coisa normal, olha, não estava sentindo, e ela pode passar bem, mas ela transmitir para outras pessoas, aquela história de o coronavírus poder agir por até 14 dias sem que a pessoa tenha sintomas. Exatamente. E esse é um dos grandes problemas do coronavírus, é esse, né, porque as pessoas, mesmo que elas não tenham quadros complicados, elas estão transmitindo para muitas outras pessoas que podem eventualmente ter uma complicação. Então é esse o grande dilema dessa nova doença que nós estamos diante agora. Agora, estando nessa fase de desconfiança, até porque a gente não tem exames para todo mundo e os médicos meio que estão falando, se vira em casa até que haja algum problema mais sério, porque você não correr risco de se contaminar ou de contaminar outras pessoas. É recomendado fazer inalação? Isso. Na dúvida, como a gente está falando, a orientação é, se não for sintomas graves, o ideal é que fique em casa mesmo, tá? E não tendo falta de ar, não tendo febre persistente por muitos dias, pode haver um quadro de tosse, por exemplo, um quadro de tosse leve. A inalação com soro fisiológico somente, ela não se mostra maléfica, porque seria só uma umidificação da via aérea. O importante é não adicionar medicamentos que você não está acostumado a utilizar rotineiramente. O importante é não querer fazer, no momento, um tratamento novo que a pessoa nunca teve a oportunidade de fazer. Mas a inalação com soro fisiológico para umidificar aí a via aérea, não vejo nenhum malefício nessa parte, não. E poderia ajudar a evitar uma complicação no pulmão? Essa informação a gente não tem. E pelo andar da patologia que nós estamos diante, eu acho que aqueles casos que estão realmente complicados a ponto de necessitarem de hospitalização, o ideal é que, eu não acredito que a inalação faça um quadro mais leve, não. Mas isso é muito de experiência própria, porque esses dados a gente ainda não tem nada divulgado cientificamente, né? Isso são tudo achismos. Então, por isso que essas orientações a gente tem que ter cuidado em passar, porque a gente realmente não tem absoluta certeza de que não estaria fazendo algum mal. E também não dá para dizer que uma inalação poderia eventualmente deixar um quadro que poderia potencialmente ser grave virar leve. Isso eu acho pouco provável. Eu estou perguntando se não deixaria mais grave também depois que tem esse risco. No caso da pessoa desenvolver problemas pulmonares, de fato, a pneumonia, que é a consequência mais grave, a inalação poderia atrapalhar? A orientação realmente é, mesmo lavagem nasal com soro, até mesmo a lavagem nasal com soro fisiológico, no atual momento, a gente não está recomendando se a pessoa já não o fazia anteriormente, até mesmo a lavagem nasal. Então, realmente, é difícil a gente garantir que uma nova terapia, mesmo que seja mais singela possível, poderia eventualmente estar talvez levando o vírus mais para baixo, né? A gente não sabe. Então, agora não é hora de inventar tratamento novo, agora é hora de ficar com o que a gente já está acostumado a fazer. Certo, então fica esse alerta, se perdeu o paladar, se perdeu o olfato, é melhor prestar atenção que pode ser um sintoma, é isso? Isso, principalmente aquelas perdas de olfato têm outros sintomas nasais, tá? Então, a pessoa não está com o nariz entupido, por exemplo, e está com a perda do olfato. É justamente nesses pacientes que a gente tem que ficar alerta e evitar o contato social. É isso, nós conversamos com a doutora Milena Costa, que é médica otorrinolaringologista. Doutora Milena, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde.